The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia, pessoal. Aqui é o John Lopes. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver bem a tela? Legal. Hoje a gente vai falar sobre como microfonar sua banda. O objetivo basicamente é a gente mostrar qual microfone é o mais correto para cada aplicação quando você vai microfonar uma banda, como você obtém os melhores resultados dos microfones usados e também quais as opções de microfones disponíveis para cada aplicação. Como vocês devem imaginar, nós temos mais de um modelo disponível que serve para várias aplicações, então para cada aplicação você vai ter algumas opções diferentes. Vamos começar com sonorizando o palco. Como que a gente faz para sonorizar um palco? Antes de a gente falar de microfone, a gente tem que entender algumas coisinhas do áudio, alguns conceitos básicos de áudio, de microfonação, para a gente saber como escolher um microfone e saber como usar esse microfone adequadamente. Vocês estão vendo a tabela à esquerda de vocês aí, com as fontes sonoras? Lá embaixo você tem as frequências, então eu começo ali em 16.4 Hz, que é uma frequência bem baixa, bem grave, e até a direita lá onde está em 16.000 Hz. Embaixo tem um desenho de um teclado de um piano, que é para vocês terem uma ideia em que frequência está cada tecla e em que frequência está cada instrumento. Então você pega aí, lá em cima nós temos o piano, temos o órgão, temos as vozes, uma voz soprano, que faixa que ela pega, uma voz, um alto, um tenor, instrumentos de bateria, instrumentos de percussão em geral, né? Instrumentos de vento, flauta, clarinete, instrumentos os metais, os sopros, trompete, trombone, uma tuba, e as cordas, um violino e um cello. Então dá para a gente ter uma ideia, ó. Vocês estão vendo, por exemplo, que o órgão é um instrumento que ele cobre, está lá em cima o órgão, que ele cobre uma faixa bem grande, ele começa lá em 16.4, vai até 8, quase 10 kHz, 10.000 Hz. Então é uma extensão de frequência bem grande. Em compensação, você pega, por exemplo, descendo mais, você pega ali na percussão, instrumentos, bass drum, que é um bumbo de bateria, você vê que ele está numa frequência bem grave. Isso vai influenciar muito como a gente capta o áudio. Então, uma frequência muito grave, ela movimenta uma quantidade grande de ar e ela tem uma... Quando você gera esse som, vamos lembrar que o som é movimentação de ar, tá? Quando você gera essa frequência grave, você movimenta o ar numa frequência bem baixa. Então, você movimenta uma quantidade grande de ar, diferentemente de uma frequência aguda, onde você movimenta uma quantidade pequena de ar a uma velocidade alta. Então, recapitulando, frequência grave, quantidade grande de ar numa velocidade baixa, e frequência aguda, quantidade pequena de ar em uma velocidade muito alta. Isso é muito importante na hora de escolher o microfone. Por quê? Eu posso estar trabalhando com um microfone que tem um tamanho de cápsula diferente do outro. Então, quanto maior a quantidade de ar que eu preciso captar, maior vai ser o diafragma, ou a área de contato do ar, a cápsula do meu microfone, maior ela precisa ser para eu ter uma qualidade. Obviamente existem recursos mecânicos e recursos eletrônicos que me permitem ter microfones pequenos para captar sons bem graves,
entre outras coisas. Mas isso aqui é um conceito bem básico que vai ajudar bastante a gente, tá? À direita aí, eu tenho a pressão sonora, que é um outro conceito importante. O que é a pressão sonora? É a força com que esse ar vai ser empurrado. Então, por exemplo, você está vou dar um exemplo, um show de rock ou perto de uma turbina de um avião, por exemplo. Você tem um volume bem alto, aquele som está bem alto. Se você ouvir aquela mesma turbina de avião a uma distância bem grande, lá longe no aeroporto, ela vai chegar ao mesmo som, tecnicamente a mesma frequência, se não tivesse nenhuma influência, chegaria à mesma frequência sonora, só que num volume bem mais baixo. Então, você está mais perto da sua fonte sonora, vai te gerar mais pressão sonora. E essa tabela mostra para a gente aí níveis de pressão sonora a 3 metros de distância da minha fonte sonora. Então, vocês veem ali, por exemplo, vamos pegar o primeiro, o violino. Ali na faixa ele vai ter uma pressão sonora entre 43 SPL, que é a medida que a gente usa para pressão sonora, entre 43 e 90. Diferentemente de um piano, já que já dá uma pressão sonora bem maior. Como vocês estão vendo ali, o piano já vai de 60 a 100. A guitarra já tem uma faixa mais ampla, já começa ali em 30 e até 90. Isso também vai influenciar na escolha do nosso microfone. Por quê? Se eu pegar um microfone que ele não suporta muita pressão sonora e colocar ele muito próximo da minha fonte sonora, do meu instrumento, que seja, ele vai começar a distorcer. Então vai gerar aquele som ruim, distorcido, desagradável. Diferentemente de se eu colocar o microfone muito longe da minha fonte sonora, eu vou ter um som com muita ambiência, vai começar a captar muitos sons, muita sujeira, muito ruído que vai entrar no meio do caminho entre o áudio chegar da fonte sonora até o microfone, quando eu tenho a distância muito grande. Outra coisa que isso aí vai influenciar bastante é a qualidade do áudio que eu vou captar. Por quê? A gente tem um termo para isso que a gente chama de sweet spot. O que é o sweet spot? É o ponto ideal onde o microfone deve ser posicionado em relação à fonte sonora para a gente achar o melhor som que aquele microfone consegue tirar daquela fonte sonora. Então imagina, eu tenho lá um cara tocando violão. A gente vai mostrar mais em detalhes até esse exemplo do violão hoje. Mas eu tenho um cara tocando violão. Esse cara tocando violão, eu posso pôr o microfone em várias posições. Posso pôr bem pertinho da boca do violão, ali na mão direita dele, se ele for destro, né? Posso pôr mais atrás, pegando mais o tampo mais à direita. Posso pôr mais perto do braço, para eu ter uma sonoridade maior. Posso pôr ele mais afastado, para eu pegar o som mais geral, mais amplo, assim, que vai influenciar já a sonoridade da sala, do ambiente, tudo isso aí. Então, eu tenho vários fatores. Vamos fazer uma recapitulação. Então, a frequência que a minha fonte sonora vai trabalhar, a faixa de frequência, a pressão sonora e o ambiente onde eu estou captando. Tudo isso vai influenciar, tá? A gente fez um webinário na semana passada falando sobre os tipos de microfones, padrão polar de captação, como cada um capta. Não dá tempo de a gente entrar nesse nível de detalhe hoje novamente, mas esses webinários eles estão online. Se vocês entrarem no site da Shure, a gente está com ele disponível online. Por enquanto, só a versão em espanhol, a versão em português a gente ainda está trabalhando, a gente vai ter em breve, mas a versão em espanhol dá para entender bastante, está bem claro. Eu acho que vai ajudar muito vocês. Entrando no nosso site em espanhol, es.shure.com, você tem lá blog e lá tem o vídeo disponível explicando o padrão polar, como que cada microfone capta e assim vai, tá? Algumas regras básicas que a gente tem que considerar também na hora de microfonar. A distância entre os microfones, a distância de um microfone para o outro mesmo. Vocês estão vendo aí à direita, eu tenho a imagem de duas pessoas, a cabeça de duas pessoas, cada um com seu microfone. Então eu tenho uma regra que a gente chama de 3:1. A distância entre a pessoa e o microfone, que aí está um FT, que é um fit, um pé, 30 centímetros, 33 centímetros, essa distância ela tem que ser triplicada quando eu vou pôr um segundo microfone nesse mesmo ambiente. Então tá bom, eu tenho uma pessoa falando ali no microfone
e eu tenho uma segunda pessoa falando no seu microfone também. A distância entre a pessoa e o microfone, vamos supor que seja 10 centímetros. Ela tem que ser 3 vezes maior de um microfone para o outro para não ter problema. Então eu tenho 10 centímetros entre a pessoa e o microfone e eu preciso de 30 centímetros entre um microfone e outro para não ter uma série de problemas que a gente chama de comb filtering. Eu vou ter problemas de fase. Isso faz com que o meu som fique estranho. É difícil explicar o resultado de a gente pôr uma distância menor, né, do que o recomendado nessa situação. É difícil mensurar isso, porque o que acontece? As frequências começam a interferir, uma se interagir com a outra, e vai gerar, vou ter várias frequências que vão se somar, várias frequências que vão subtrair, e vai começar a gerar uma confusão muito grande. Então o áudio fica xoxo, fica estranho, e é difícil dizer porquê, até saber porquê. Você coloca lá, escuta e fala, poxa, não está faltando grave, não está faltando médio, não está faltando agudo, mas está estranho, está xoxo, está feio o som. Então, sempre leva em consideração isso aí. Distância do microfone para a fonte sonora tem que ser... A distância entre um microfone e outro tem que ser 3 vezes maior que a distância do microfone para a fonte sonora no mesmo ambiente, tá? O posicionamento do monitor também. Se vocês olharem na imagem de cima aí, eu tenho o desenho de um microfone visto de cima. Aquele no meio ali, ó, parece um canudinho ali, ele é um microfone apontado para baixo, nas duas figuras. E eu vou ter o desenho do padrão polar de captação. Então eu tenho o cardioide, que ele vai captar nessa área que parece um coração, parece um tomate. E do lado eu vou ter o supercardioide, que ele vai captar nessa área um pouco mais fechado, como vocês estão vendo aí. E ele tem uma captação traseira. Se vocês olharem por cima do microfone, ele tem uma captaçãozinha também. E os alto-falantes, que representam minhas caixas de monitor. Então, quando eu estou usando um microfone que é cardioide, o ideal é usar o monitor atrás, 180 graus atrás do microfone. Então, onde está ali o alto-falante. Diferentemente de um supercardioide, onde o ideal é eu colocar ele inclinado a 120 graus em relação ao microfone, porque eu tenho uma captação traseira ali do supercardioide, uma característica desse padrão polar. Então, isso aí vai acabar te atrapalhando, te gerando feedback, a microfonia. Tá? Então é importante você lembrar sempre disso. Aqui a gente está falando de um microfone, é fácil para a gente imaginar o microfone do vocalista da banda ali. Então tá, o microfone do vocalista eu vou fazer isso aí. E às vezes a gente esquece que a gente tem outros microfones no palco, como o microfone do violão, o microfone da bateria, todos os microfones da bateria, o microfone do gaitista, sei lá, do guitarrista, de uma série de outros. Então, lembre-se dessas regras, elas valem para todos os microfones, não só para o microfone do vocalista. Esse posicionamento do microfone, ele não só me evita a microfonia, mas como ele vai me dar algumas outras características para minha captação também. Então eu tenho a relação sinal-ruído. Quanto mais perto tiver da minha fonte sonora, melhor vai ser o meu nível de captação e menor vai ser o meu ruído. Eu vou ter muito mais ganho antes do feedback. O que é o ganho antes do feedback? Quanto mais longe tiver o meu microfone da minha fonte sonora, imagina, você está com um cara com violão sentado no banquinho tocando. Aí você põe o microfone a 20 centímetros da boca do violão. Você tem uma situação. E aí você põe esse mesmo microfone a 1 metro da boca do violão de distância. Os dois vão te dar características de captação muito diferentes. Então você vai ter o microfone a 20 centímetros bem mais perto da fonte sonora, ele está recebendo um áudio num volume muito maior, ele capta menos ambiência, você vai ter uma característica de captação ali, ele vai captar as frequências numa determinada maneira, pode ser que ali ele pegue mais grave, menos agudo, se você afastar mais ele pegue um pouco menos o grave, um pouco mais o agudo, e assim vai. Isso a gente chama de sweet spot, tá? Que é o ponto perfeito de captação onde eu vou ter o melhor som. E isso vai influenciar o meu ganho antes do feedback, que é o quê? Quanto mais longe está meu microfone, mais alto eu tenho que subir o nível daquele canal, daquele microfone para captar aquela fonte sonora. E maiores as minhas chances de eu ter microfonia,
de esse áudio voltar por um retorno e acontecer. Todo mundo que já colocou um microfone na boca de um violão com um retorno num palco, ou seja, independente do tamanho do palco, sabe que violão é uma coisa complicada de captar, porque a própria caixa sonora dele acaba me gerando microfonia também. Por isso que o pessoal tampa a boca do violão quando vai captar. Só que se você tampa a boca do violão, você também está mudando a característica sonora do violão. Então é uma faca de dois gumes, digamos. Você tem que ter um muito bom senso, tem que testar. A gente brinca que você, para achar o sweet spot, você tem que ter orelha de microfone. Então muita gente tampa uma orelha, faz uma conchinha com a outra orelha, com a mão na outra orelha, e vai ali, pede para um músico ir tocando, e vai movendo a cabeça perto ali, mexendo para a direita, para a esquerda, até achar o som onde fica melhor. E aí você põe o microfone ali, vai ouvir na mesa lá no final da sua captação, e vai movimentar mais um pouquinho até achar o ponto correto. É muito comum o pessoal usar mais de um microfone para captar uma mesma fonte sonora. Isso já é mais complicado, porque eu vou ter outros problemas, eu vou ter o problema da fase. Imagina só, eu tenho um microfone a 30 centímetros de distância daquela fonte sonora, e eu ponho um segundo microfone a 60 centímetros. Eu dobrei a distância. Isso vai fazer com que o som chegue no segundo microfone com o dobro do tempo que ele chegou no primeiro, o mesmo som. Então eu vou estar com um problema de fase aí. Então eu tenho uma fase diferente chegando no microfone e a fase diferente chegando no segundo microfone. E isso pode me gerar aquele mesmo problema do comb filtering que a gente falou, que é o som ficar xoxo, estranho. Você consegue trabalhar com isso, você consegue mexer na fase de cada microfone com equipamentos, com softwares, com equipamentos físicos mesmo. Às vezes tem algumas mesas de som que permitem mexer com isso. Eu tenho equipamentos específicos para você trabalhar com isso, pré-amplificadores que te permitem mexer com isso também. Mas é uma coisa para quem sabe o que está fazendo já. E vou te falar que muito difícil você não conseguir ter um bom som com um microfone só na sua fonte sonora, se você posicionar ele adequadamente, escolher o microfone certo, que é o que a gente vai mostrar hoje. Então tá, algumas dicas aqui. Quando a gente vai sonorizar, captar sons de instrumentos, a gente fala de bateria, menos é mais. Vocês devem ter visto muita gente já usando 12 microfones numa bateria, 15 microfones numa bateria. Eu já vi todo tipo de loucura que vocês puderem imaginar. E a gente acaba vendo que com o passar do tempo, quanto menos microfone você usa para conseguir captar uma fonte sonora adequadamente, melhor é o seu resultado. O Adinaldo, que trabalha aqui comigo, a gente tem uma opinião em comum, que 4 microfones você consegue captar qualquer bateria adequadamente. Então você põe o microfone no bumbo, põe o microfone na caixa, põe o microfone de overhead mais do lado esquerdo, ali onde fica o timbal, o hi-hat, e um outro microfone mais para o lado direito, onde vai estar o overhead, que é onde vai estar o prato de condução. Com isso você consegue captar 90% das baterias. Claro, tem baterias gigantes, tem bateristas que tem aquelas baterias que dão a volta, tem bateristas que têm sonoridades exclusivas, que usam muito, por exemplo, que usam 2 bumbos, que usam 2 caixas, que usam rototons, uma série de tons, e às vezes você precisa de uma captação mais adequada, mais apropriada para aquele tipo de música. Um pop, um jazz, um rock vão ter sonoridades diferentes. Então, essas situações vão te exigir você ter uma captação um pouco diferente, mas 90% você consegue com esses 4 microfones. A gente vai mostrar mais em detalhe. O baixo você pode usar ele em linha, que é você ligar o baixo direto a saída do amplificador de baixo. Geralmente eles têm uma saída de linha, você já entra com ele direto na mesa. Você pode trabalhar com microfone no amplificador de baixo também, é uma outra opção para você trabalhar, né? A gente vai mostrar alguns microfones. Vamos lembrar que o baixo ele tem uma sonoridade grave, tem sons graves, frequências baixas, tem uma pressão sonora alta geralmente, então a gente acaba tendo alguns modelos específicos para isso.
Eu tenho a captação de pianos e teclados. Eu posso captar piano com um microfone, com mais microfones. Eu posso trabalhar com teclado em linha. Alguns teclados eles não têm alto-falantes, alguns já têm. Você pode trabalhar captando aquele som e trabalhando com o som de linha junto também. E você ter duas sonoridades daquele mesmo instrumento para você trabalhar na mixagem. É uma opção também. E guitarra acústica é um violão, né? E a guitarra elétrica é uma guitarra com um amplificador. Você pode trabalhar com linha também, para alguns violões têm já uma saída de linha, ele tem um amplificador ali dentro, onde você conecta um cabo no violão e liga na mesa de som, é uma opção. Ou você pode trabalhar com microfone para você ter o violão. Os dois vão te gerar sonoridades muito diferentes. E, obviamente, a qualidade do pré-amplificador daquele violão, ele vai influenciar na sonoridade que ele vai te gerar em linha ali. Em geral, os violões eles têm uma sonoridade que muda muito. Então, conforme você muda o ponto de captação do violão, onde você pôs o microfone ali perto do violão, ele vai te mudar a sonoridade. E alguns violões mais top de linha, eles nem têm saída de linha. Eles vão ter não vão ter nada. Então você tem que colocar um microfone realmente. A gente vai ver hoje como colocar esse microfone, tá? O amplificador de guitarra também vai te dar algumas sonoridades diferentes. Eu tenho amplificadores de guitarras com um alto-falante de 12 polegadas, um alto-falante de 10, um alto-falante de 8, com dois alto-falantes de 10, dois de 12, com 4 alto-falantes de 8. Eu tenho uma série de amplificadores diferentes e todos eles vão te dar sonoridades diferentes. Tem o transistorizado, valvulado, que também vão te dar sonoridades diferentes. E o ponto onde você microfona esse amplificador também vai te dar sonoridades diferentes. Eu já vi algumas maneiras muito diferentes de microfonar amplificador de guitarra. A gente vai falar mais em detalhe, mas eu já vi gente usando um microfone, 2, 3, 4 microfone atrás, microfone a 4 metros de distância do amplificador na sala. Tem vários tipos diferentes. A gente vai falar também sobre isso aí hoje. Quais os modelos de microfones que eu vou ter para captar cada tipo de som? Então, quando a gente fala de voz, o cantor ao vivo, eu vou ter microfones dinâmicos. Eu vou ter desde o PGA 58, que é a nossa linha de entrada, passando pelo SM 58, pelo Beta 58 também. O PGA que vocês estão vendo aí à esquerda, ela é uma linha nova que foi lançada agora recentemente. Ela substitui a linha PG, que já estava no mercado há alguns anos. Então, o PG e o PGA 58, eles vão ter a mesma característica de sonoridade. Então, se vocês tiverem um PG 58, ele é o mesmo som que esse PGA 58 tem. São microfones dinâmicos, o pessoal chama de microfone duro, que é um microfone que suporta mais pressão sonora, é um microfone que tem uma característica de resposta de frequência. Ou seja, aquele microfone capta cada faixa de frequência. Lembra que a gente falou no começo que cada instrumento tem uma faixa de frequência que vai desde a grave até uma mais aguda? E cada microfone vai te dar uma sonoridade diferente para esse instrumento. Então eu tenho essa linha aqui que é uma linha mais indicada para voz. Então ele é mais duro. O SM58 é um microfone que vai fazer 50 anos o ano que vem. É um dos microfones... é o microfone mais vendido do mundo. Então, quando o pessoal fala em microfone, o SM58 é uma referência, é um microfone onde quase todos os outros foram baseados. Então, ele é um dos mais usados por isso, tá? O Beta 58 aí, ele tem uma característica muito especial, que a gente chama de efeito de proximidade. Todos têm isso, mas no Beta ela é bem acentuada. Quanto mais você aproxima a boca do microfone, ele vai te dando um ganho de grave. Maior a sua resposta de grave. Então, você canta ali a uns 5, 6 centímetros do microfone, ele vai te dar uma resposta mais plana. Quando você chega mais perto, com a boca mais perto dele, ali a 1, 2 centímetros, você já tem um ganho de grave maior, então dá uma encorpada legal na voz. Além dos dinâmicos, que são esses aí, eu vou ter os condensadores. Os condensadores, eu vou ter o SM86, vou ter o Beta 87A e o Beta 87C. A diferença é que um é supercardioide
e o outro é hipercardioide. Vou ter o KSM9, tem o KSM9 HS também. O HS ele vai te dar 2 padrões polares no mesmo microfone. Você tem uma chave que se desrosqueia a tampa e muda. Esses microfones condensadores, eles têm uma característica diferente. Eles captam o áudio de uma maneira diferente dos dinâmicos. Eles são mais sensíveis a detalhes, são mais delicados, acabam sendo um pouco mais frágeis também. Em contrapartida, eles te dão um nível de detalhamento muito maior. Então, se você tem um cantor bom, que canta muito bem, um condensador vai muito bem para ele, porque consegue captar as nuances da voz dele, cada detalhe de uma maneira muito precisa. Enquanto se o seu cantor não é lá muito bom, um dinâmico vai ser melhor, porque o dinâmico não mostra tanto detalhe quanto um condensador. Tá? Essas são algumas opções que nós temos. Temos outras opções também, mas essas são alguns dos mais vendidos. Vamos falar de captação de bateria. Dá uma olhada na foto aí, ó. Acha os microfones aí. Tá vendo? A gente tem 2 lá em cima, os overheads, um à esquerda e um à direita. Eu tenho à sua direita, aí você que está olhando a imagem, fica à sua direita ali no snare drum. Eu tenho um outro microfone no pedestal. E eu tenho um outro microfone no bumbo, bem na frente, aí lá na frente. Em geral, o pessoal usa microfones condensadores em cima, como overhead, esses que estão no alto, e microfones dinâmicos no bumbo e na caixa. Por quê? Porque tanto o bumbo quanto a caixa eles vão ter uma pressão sonora bem alta. Só você colocar seu ouvido do lado de uma caixa de bateria, quando o baterista estiver batendo, você vai ver que o volume é alto, o bumbo é a mesma coisa. Então tem bastante pressão sonora. Então o dinâmico ele é muito bom para quando tem bastante pressão sonora. E os overheads, pelo contrário, eles estão mais distantes da minha fonte sonora já. Então eles estão assim, 1 metro, 1,20 m dos pratos ali, dos tons, então eles captam um som mais aberto. Então eu preciso de um nível de detalhe maior para ter uma sonoridade adequada. Algumas opções, vamos falar de cada um deles. Para bumbo nós temos o Beta 91A, o Beta 52A, o PGA 52 também, que substitui o PG 52. O Beta 91A, você geralmente coloca ele dentro do bumbo, você põe ali um travesseiro, uma espuma, um abafador de algum tipo, coloca ele ali dentro. E o Beta 52 você põe na boca, você pega o bumbo, põe ele na frente da boca. Tem gente que gosta de usar um desse na boca e o Beta 52A na boca do bumbo e o Beta 91A lá dentro. É uma característica de captação, você tem que trabalhar bem para corrigir os problemas de fase. Em geral, o Beta 52A sozinho faz o trabalho muito bem. Se você está num nível de conhecimento disso acima, trabalhar com os dois é uma opção boa também. Tem gente que coloca um Beta 52 no batedouro, o pessoal que chama de pirulito, ali onde você tem o pedal do bumbo, onde o pedal bate na pele do bumbo, nas costas dele. Eu já vi gente colocando ali também. Tem gente que usa um Beta na frente, ou um Beta 52, ou um Beta 91 na frente, ou um PGA na frente do bumbo também na boca, e coloca um outro lá no pirulito, ali no batedor, para ter uma captação da batida, mixar os dois, ter um som diferente também, funciona muito bem. Para caixa, eu tenho algumas opções. Eu vou ter o SM57, que é um dos mais usados para caixa. Você posiciona ele na lateral da caixa apontando para um canto ali. Você tem que achar também o sweet spot, achar o ponto certo ali onde você quer captar a sonoridade. Eu tenho o Beta 98, que ele prende no aro da bateria, e ele tem um gooseneck aí, como vocês estão vendo. 98D/S, o Beta 98 Amp, que é esse outro, você já põe num outro suportezinho que é parecido com esse suporte do lado, você consegue pôr ele ali na caixa, também fica bom. E o Beta 56, que vai ter um clampzinho também para prender no aro da caixa. Vão te dar sonoridades diferentes, cada um deles. Para overhead, nós temos algumas recomendações. O Beta 181 é um microfone bem pequeno, ele vai ter ali uns 12 centímetros de
de comprimento por uns 2,5 de largura. Essa parte redonda em cima deles aí deve ter uns 3,5 centímetros de diâmetro. É bem pequeno, ele fica bem invisível assim no palco, o pessoal gosta muito disso. É um microfone que a gente lançou há um tempo atrás, foi uns 4 anos atrás, fez um sucesso imenso. Você pode trocar o padrão polar dele, você troca a cápsula para diferentes padrões polares, isso é muito legal. Então você coloca 2 deles ali em cima, fica bem legal. Os KSMs, tanto 32 quanto 44A, são excelentes para over, são condensadores. Os 3 aí são condensadores, vão te dar um nível de detalhamento bem grande, bem legal. Além deles, eu vou ter o SM137, que já tem uma sonoridade um pouco mais fechada, vou ter um pouco menos de brilho que esses outros que estão aí. Muita gente gosta, o pessoal que faz muito jazz gosta da sonoridade dele, o pessoal que toca funk, não o funk brasileiro, o funk americano, que é parecido com jazz assim, o pessoal gosta também bastante. Groove, esse tipo de coisa, o pessoal gosta bastante. PGA 181, que é um microfone novo, a gente lançou agora, ele é da linha PGA. Ele não existia na linha PG, ele chegou agora, então ele substitui. Ele não substitui nenhum, na verdade, ele é um microfone novo. Muita gente gostava do Beta 81, pedia uma versão mais econômica. Então esse é um de captação lateral, excelente para você pôr em cima também, é bem legal. E vou ter o SM81, que está no mercado há muitos e muitos anos, há décadas. É um dos mais usados para over também. E os KSM 137 e 141, que são bem legais. O 141 você tem uma opção de ter 2 padrões polares também, você consegue girar aquele anel em cima dele ali e ter um segundo padrão polar nele. Além dos filtros que eles já têm, tanto o SM137 com 81, vocês veem que eles têm um desenho ali de uns filtros, o KSM 137 e 141 também vão te oferecer esses filtros. Para cordas, eu vou ter várias opções. Cordas a gente engloba desde um violão acústico, um contrabaixo acústico, baixo de palco, o pessoal fala, aqueles baixos que o pessoal toca em pé. Eu vou ter violino, viola, viola caipira, violoncelo, toda essa parte de cordas eu consigo trabalhar com esses microfones. Piano é um instrumento de corda, não sei se todo mundo sabe, mas é um instrumento de corda, você bate na tecla e ele faz uma corda. Esses daí vão servir para quase todas essas aplicações. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente do piano, mas esses atendem a grande maioria. Então eu tenho o PGA 27, o Beta 27, Beta 181, KSM 32, são todos excelentes para você usar com cordas, para você pôr na frente de um violão, na frente de um violoncelo, você põe próximo ali, acha o sweet spot, acha o melhor ponto com a sonoridade que você está buscando. Não existe regra para isso, vamos deixar muito claro. Falaram que sempre tem que ser o microfone a 10 centímetros da boca do violão. Não sei, às vezes você quer uma sonoridade diferente, você quer um som diferente, aquele violão tem um som diferente. Eu, por exemplo, quando eu estou tocando, eu uso um dobro, que é um resonator, é um violão que tem uma caixa metálica dentro. Eu uso ele como violão, eu toco ele como violão, e ele tem uma característica sonora muito diferente. Se eu capto ele, coloco o microfone igual um violão, eu não consigo ter o som que eu quero dele. Então eu acabo usando um microfone um pouquinho mais para a direita, um pouco mais afastado para ter o som que eu quero, mas eu fui achando ali também, fui testando até achar. Tá? Ainda para cordas, todos esses outros vão servir muito bem também para a parte de cordas. Tá? O SM137, PGA 181, o SM81, 137, 141. Vocês devem estar se perguntando, poxa vida, mas é o mesmo que estava no outro slide antes, que a gente estava usando para captar bateria, por exemplo, overhead. Sim, os microfones eles captam várias fontes sonoras diferentes, e muitos microfones o pessoal chama de coringa, que é um microfone que ele vai te servir para um monte de coisa. O SM57 é um microfone que poderia estar aqui, a gente acabou não colocando porque é um dos mais usados para captação de corda também, mas ele também serve para isso. Todos esses aí vão servir para uma série de coisas. Vocês vão ver eles se repetindo em várias aplicações,
porque é muito legal você ter alguns microfones coringas. O SM81 é um dos mais coringas aqui. O Beta 181, que está no slide anterior, também é um dos mais coringas. Então ele serve para múltiplas aplicações. Aqui um exemplo de captação de corda. Olha só, isso aqui é um violão. Se eu coloco o microfone inclinado dessa maneira, na posição A aí, ó, eu vou ter uma sonoridade mais natural, mais próxima do que a gente estando sentado de frente para alguém tocando violão escuta. Se eu coloco um ali do lado A, no B, mais apontado para o tampo do violão ali, entre a boca e o rastilho ali, e a ponte, aliás, eu já vou ter uma sonoridade um pouco mais brilhante. Em geral o pessoal usa mini-mic, que é um microfone de lapela, alguma coisa assim, grudado ali na tampa, eu tenho uma sonoridade mais aguda. Então acaba sendo uma sonoridade. Eu posso combinar dois, como no C ali, por exemplo, ter uma captação estéreo, ter um microfone ali voltado para a parte da ponte e um outro microfone ali na área do braço. Eu consigo ter uma sonoridade estéreo desse violão, fica bem legal. Parece que eu estou bem perto do violão, de frente para ele, e o som vai chegando bem legal nas orelhas de quem está ouvindo o som gravado com esse tipo de captação. E eu tenho uma captação interna. Muitos microfones, a maioria dos microfones que tem um pré-amplificador já com saída de linha, eles têm um microfone interno, ou eles têm um microfone que fica na própria ponte. Então, quando você tem ali onde as cordas são apoiadas na ponte, a ponte, para quem não sabe, é esse lado do lado esquerdo da imagem, ali onde as cordas ficam presas no tampo do violão. Aquilo ali é a ponte. Então, ele fica por baixo ali do suporte das cordas. Eu tenho um sensor ali que capta a vibração. Essa é uma opção. E tem alguns que tem um microfone interno. Muita gente gosta de usar microfone interno. A pessoa põe um microfone de lapela dentro do violão. É uma opção também. Amplificador de guitarra. O amplificador tem uma pressão sonora muito alta, então eu vou ter algumas opções que aguentam a pressão sonora, vou ter algumas opções que são mais sensíveis, como um Beta 181, que é um condensador, mas que vai te dar uma sonoridade muito boa também. O PGA 27 é uma opção ótima, o Beta 27 é fantástico. O Beta 27 é realmente impressionante a qualidade que ele te dá no amplificador de guitarra. Realmente recomendo vocês testarem, irem a uma loja, experimentarem, porque é sensacional. O Beta 181 é um dos mais coringas, vai te servir para muita coisa. Ele tem captação lateral e fica bem discreto na frente do amplificador. E os microfones de fita, que são os KSM 303 e 353. Os dois são dual voice, então ele capta tanto na frente quanto atrás, é como se fosse um estéreo. O 303 ele vai ter uma sonoridade um pouco diferente à frente e atrás. E o 353 vai ter o mesmo som, tanto na frente quanto atrás. Dá para você usar para aplicações de estéreo também. É bem legal. Esses microfones eles são de fita, eles não são nem dinâmicos nem condensadores. Eles são microfones de fita. Eles usam um formato de captação diferente, que utiliza uma fita que é sensível a vibrações. Então ele aguenta bastante pressão sonora. Então é bem legal. Esses daí, por exemplo, eles aguentam até 146 dBs PL. Para você ter uma ideia, uma turbina de jato a 3 metros vai te dar ali 120 dB, mais ou menos. Então eles aguentam mais do que isso e conseguem captar com qualidade essa sonoridade. Aqui um exemplo de aplicação. Ó. Tem muita gente que gosta de pôr um SM57 pertinho do alto-falante e um outro microfone condensador, ou um Beta 27, por exemplo, um KSM um pouco mais afastado, para ter uma sonoridade um pouco diferente. Vamos só lembrar que você tem que considerar a fase nessa aplicação. É legal dar uma lida depois sobre o que é fase de microfone, para vocês entenderem, quem perdeu o webinário passado. E uma coisa interessante é que o posicionamento do microfone em relação ao alto-falante ali do amplificador vai te mudar a sonoridade também. Existe um consenso, que não é uma regra, de que você pegar, imagina o aro do alto-falante ali, divide em 4 o alto-falante, corta ele no meio horizontalmente, corta ele no meio verticalmente, você divide em 4 ali. Então você pega o quadrante, desses 4 quadrantes e coloca bem em cima do aro
do alto-falante. Como se fosse um pedaço de pizza ali vai ficar, certo? Então você vai pôr bem no meio da curva, da parte redonda do ar. Essa dá uma sonoridade bem interessante, acaba funcionando muito bem para a maioria dos amplificadores, mas às vezes você tem um amplificador com 2 alto-falantes, com 4 alto-falantes. Então você tem que buscar realmente ali o sweet spot, buscar o ponto perfeito ali de captação para o áudio que você quer. A distância, vocês veem na imagem da direita aí, ó, que eu tenho ponto 1, ponto 2. O ponto 3 ele é atrás do alto-falante. Tem gente que gosta de colocar com microfone atrás. Se eu tenho um amplificador aberto de guitarra, colocar um microfone atrás. O ponto 4, eles vão te dar sonoridades diferentes também. Então é importante você achar onde está o som que você quer. Tá? Não existe uma regra para isso. Existem consensos, muita gente faz daquele jeito e acaba funcionando na grande maioria. Ok, isso é um consenso, mas não é uma regra. Aqui alguns exemplos, olha. Aqui eu tenho na imagem da esquerda aí, ó, um microfone bem próximo do que eu falei para vocês da curva do alto-falante. Um outro já um ponto mais para a direita, um de fita. Assim como eu tenho ali um Beta 27 na imagem da direita. Aquele amplificador ali parece ser um Vox, né, pela tela. E acredito que ele tenha um falante só, se for, parece ser um AC30, é difícil dizer, mas aparentemente ele também está bem na curva do alto-falante com o Beta 27. Então são sonoridades diferentes, tem que experimentar para achar o seu ponto ideal, o som que você busca, o som que você quer. Sempre lembrando que se você não é o músico, você está fazendo som para uma banda grande, você tem que considerar o som que o músico está buscando daquele instrumento também. Então é legal você interagir junto com ele nisso, até vocês acharem o som adequado. Eu tenho microfones de lapela, como eu disse para vocês já, o violão eu posso usar com microfone de lapela, posso captar com microfone de lapela, eu posso captar violino, aqui na imagem tem um microfoninho de lapela ali, ó, dá para ver que ele é branquinho, né, ele é beijinho, então eu prendo ele ali embaixo do violino, eu vou ter uma sonoridade fantástica ali. O violino é um instrumento que tem frequências médio-agudas, então o lapela capta muito bem essa faixa de frequência. E eu tenho algumas opções de lapela, como o CVL, que é uma linha de entrada bem econômica. Vou ter a linha WL, que já vou ter uma qualidade grande, vocês veem que ele tem um tamanho de cápsula maior. E o MX150, que eu diria que hoje é o nosso melhor microfone de lapela. Ele tem uma ampla faixa de captação, pega de 20 Hz a 20K. E o ruído de manipulação, que é o que? O ruído do cabo. Conforme o músico está se mexendo, aquele cabo vai esfregando na roupa dele. Eu consigo eliminar basicamente 100% desse ruído de manipulação, o ruído de corpo, que o pessoal chama, do cabo do microfone. Vou ter headsets também. Pode ser usado para cantores, para backing vocals, para instrumentos. O pessoal, um cara tocando flauta, por exemplo, tocando clarinete, eu consigo captar muito bem com o headset. Então o MX153 eu vou ter opções de cores diferentes. Ele é omnidirecional, ele capta em todas as direções, então eu preciso de um ambiente controlado, sem um retorno próximo ou alguém com retorno in-ear. O Beta 54 ele já é dinâmico, ele já é cardioide, então eu tenho uma captação na boca da pessoa ali, eu trabalho com volume mais baixo, ele está bem próximo à fonte sonora, é bem legal para esse tipo de aplicação. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação, isso aqui é um grupo vocal que toca aqui nos Estados Unidos, chama Brazilian Voices, lá nos Estados Unidos. Vocês veem a da direita, a que está embaixo da direita, o cabelo castanho, ela está com headset. Ela é a guia desse grupo aí vocal, dessa área, desse naipe, porque esse é um grupo que tem 40 mulheres, se eu não me engano, cantando. Então ela tá com um headset ali, eu consigo captar muito bem ela, consigo jogar ela no retorno para as outras terem uma referência do naipe de voz que elas vão fazer. Eu tô com o Beta 181 ali do lado, dá para ver bem no meio delas, das duas loiras da esquerda. Eu tenho no pedestal um Beta 181 captando esse grupo vocal, e aí eu não jogo esse Beta 181 no retorno delas, por exemplo, eu jogo o do headset, que serve como uma guia. Então fica ótimo, eu não tenho problema de microfonia, consigo ter uma sonoridade muito boa. Dependendo do volume que eu trabalho com esse headset, eu consigo ter uma
uma captação excelente e não correr nenhum risco de feedback, nada do tipo. Para sopros, metais, madeira, flauta, trombone, sax, tudo isso, eu tenho o Beta 27, funciona muito bem se o músico vai ficar parado ali no lugar, o Beta 8181 também, e vou ter o Beta 98 que é para uma situação, a família Beta 98, eu tenho uma série com vários tipos de prendedores diferentes, é legal dar uma pesquisada. Eu tenho o Beta 98A, que eu vou ter com clipe, o Beta 98AD/C, o Beta 98H/C, que tem um clipe, parece um pregador, o Beta 98 Amp, que é para você usar, por exemplo, para instrumento que se movimenta. Tem uma série de modelos disponíveis para isso. É uma família Beta 98. É bem legal para metais, sopros de madeira. Aqui eu tô com um Beta 98 H/C num saxofone nessa imagem. Funciona ótimo para isso. O músico consegue se movimentar. Eu tenho as opções deles com fio e sem fio. Então é uma excelente opção. Para piano, vou ter todas essas opções que a gente já falou também. E o piano, o segredo está muito mais na maneira que eu vou captar do que nos microfones. Eu tenho 3 exemplos mostrando aí para vocês na imagem. Eu tenho 2 Beta 181 dentro do piano, aberto. Eu posso captar XY, que é a captação que está na imagem da direita. A gente tem um suporte que permite você prender 2 microfones assim para você ter esse tipo de captação. E tem a captação com 2 microfones mais abertos por cima no pedestal também. Os 3 vão funcionar bem. Coral, olha só o coral aí com 2 Beta 181. É o mesmo grupo, Brazilian Voices. Bem legal. Então, uma dica boa de coral é o posicionamento. Vocês estão vendo aí nas imagens, ó, eu sempre mantenho uma distância ali, ó, de 1,5 m a 3, de 1,80 m a 3, entre um microfone e outro. Sempre apontando para a última fila. Às vezes eu vou precisar de vários microfones para captar, dependendo do tamanho do coral. Então é sempre importante você conseguir pegar essa sonoridade legal, posicionando bem o seu microfone. Alguns modelos para coral, SM137, o Beta 181, SM81, os KSM, funcionam muito bem para coral também. E eu tenho os microfones de fita que vão servir para uma série de aplicações, tanto ampli de guitarra, ampli de baixo, de bateria, para bateria. Eles têm uma sonoridade muito característica, um timbre muito... muita gente adora, muita gente prefere outros sons. É uma questão de gosto e de experimentar. E eu vou abrir agora para vocês fazerem perguntas, pessoal. A gente tem uns 5 a 10 minutos para perguntas. Então podem mandar as perguntas agora. Olha lá, o Marcos está perguntando aqui, ó, na maioria dos riders de bandas locais, os técnicos solicitam sempre a linha top como betas. No entanto, seria mais propício utilizar a linha PG. A pergunta a ser feita, a linha PG atende bem esse orçamento? Marcos, a linha PG ela não vai te dar a mesma qualidade que um beta tem, naturalmente. Mas ela vai te dar uma qualidade muito boa. Depende muito do seu orçamento, obviamente, do quanto de verba vocês têm para isso e do nível de captação que você está buscando. Tem instrumentos que você vai falar, não, poxa, esse cara é o violão do artista, ele precisa de uma sonoridade fantástica. E às vezes você tem um violão de apoio ali que não precisa ter uma captação tão boa, ele é um violão de preenchimento, por exemplo, só para encorpar o som, e você não precisa de uma captação tão boa, você pode usar para ele uma outra opção. Eu particularmente já usei PG, hoje é PGA, né, que o PG saiu de linha, a PGA substituiu, mas a gente ainda tem bastante PG no mercado. Então poxa, funciona maravilhosamente bem, tem uma qualidade incrível, eu gosto muito particularmente. O Marcos está perguntando se a cápsula de um microfone tem tempo de vida. Olha, Marcos, essa pergunta é difícil de responder. Eu vou ter vários tipos de cápsulas diferentes. O cuidado que eu vou ter vai mudar. Um condensador de um dinâmico, por exemplo, eles vão ter sensibilidades diferentes
Te digo que um condensador é muito mais sensível a mudanças de umidade, de temperatura. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade bem úmida e muito calorenta, o seu microfone vai ter uma sensibilidade diferente de você levar ele para Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que é mais fria. Na maior parte do ano você levar para Cuiabá, que é mais seca. Agora, o tempo de vida depende muito do cuidado. A cápsula, não, o pessoal tem eu já ouvi muito pessoal falar: a cápsula está cansada, já gastou, não serve mais. Isso não é a grande bobeira. Assim. A gente tem aqui na Shure microfones no nosso museu que foram usados há 30, 40 anos atrás e estão em perfeito estado e funcionam muito bem. Então, você cuidando bem do seu microfone, ele vai funcionar bem para sempre. Aqui o Cleilson está perguntando se eu recomendo o uso de Direct Box para violão. Cleilson, depende do som que você está buscando. Eu particularmente gosto de trabalhar com um microfone no violão, mas tem situações onde você tem um palco sonoro com muitos instrumentos, com volume muito alto, com retorno muito alto. Então ali fica difícil, por exemplo, você ter microfones posicionados adequadamente que vão te dar uma sonoridade boa, e vale mais a pena você meter um violão no Direct Box ou ligar em linha. O Direct Box, o que ele te dá? Ele te converte o nível de linha para um nível de microfone e te dá a opção de você usar um cabo balanceado que te permite usar uma distância maior com a perda muito menor do que um cabo de linha, tá? Mas ele não vai influenciar na captação do áudio, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, vou pedir para vocês mandarem um e-mail para mim. Tá? O meu e-mail embaixo é lopes_john, sem h, @shure.com. Tá? Mandem para mim as perguntas, as dúvidas. Vai ser um prazer responder para vocês. Então, muito obrigado. Vou responder a última aqui, do Marcos, só para a gente matar. Ele está falando um palco de pagode, por exemplo, que é quase impossível usar um microfone no violão. Marcos, te digo que é bem complicado você usar um microfone no violão. No palco de pagode tem muito instrumento, muita sonoridade. Experimenta um lapela no violão. Um lapela cardioide vai funcionar bem no seu violão. Mas se você tiver um violão com um pré-amplificador legal, eu iria no cabo aí para você fugir desse tipo de problema, tá bom? Pessoal, mais dúvida, mandem e-mail para mim. Quem quiser o webinário pode me mandar e-mail também, a gente vai disponibilizar. A gente deve estar subindo os webinários em português em muito breve. A gente está finalizando esses ajustes no site da Shure Brasil. Então, espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.